Senhoras e senhores, respeitável público, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo, que parte agora e vai até às 22 horas na sua companhia aqui na nossa Vale TV. Vale TV que você acompanha toda a programação pelo canal 14 da NET Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Canal 6 NET Claro também para São Leopoldo. Tem também um site, a opção do site, que é o valetvplay.com. Ou baixe o aplicativo no seu celular, valeTV.play. Bom, tem também as opções, que são as mais acessadas, as redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, ok? E estamos no ar até às 10 horas, na companhia de JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel, os parceiros do Estação Hamburgo desta sexta-feira. Que, tradicionalmente, o programa reúne na sexta-feira colegas da área da comunicação. E hoje eu estou recebendo 3 colegas da área do rádio, que é apaixonante, né? Que é impressionante. Claro que o jornalismo, o do jornal impresso, da revista, da TV, ele é legal, mas o rádio tem alguma coisa estranha, fascinante, que não dá para explicar o porquê que a gente entra no rádio e o resto da vida gostaria de ficar trabalhando nesse veículo de comunicação. E eu quero começar saudando a presença dele, que tem um pouco mais de experiência que a gente no rádio, né? Eu imagino que um pouco mais. Esse cara, quando eu vim para Novo Hamburgo, já comecei a conhecer ele no início das manhãs, em várias rádios aqui da região. Eu estou falando dele, Zé Castro. Que satisfação em recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo, Zé. PC, primeiramente, deixa-me agradecer a oportunidade de estar aqui com você, revivendo histórias aí de rádios que atuamos juntos. E obrigado pela lembrança do nome do Zé Castro para estar participando aqui com você e os colegas aí de outras emissoras, que daqui a pouquinho você também vai fazer a introdução do nome deles aqui nesse espaço. É muito gratificante a gente poder estar aqui falando de rádio, o velho e bom rádio. Grande companheiro, né? Em todos os lugares, né? Você falou no rádio, né, que tem algo diferente, e realmente tem. O rádio você ouve ele aonde você estiver. Não é que nem a TV, que já em determinados locais você não consegue ter a TV. Agora, o rádio, não existe lugar que você não possa estar com ele. Ou o rádio convencional, ou hoje com as redes sociais, né, que auxiliou bastante o rádio, que tornou-se aí um grande implemento para o rádio, as redes sociais. Entrou como uma aliada do rádio, né? Com certeza. Porque quando surgiu a internet, se dizia, pô, vai acabar com o rádio, vai acabar com o jornal. O rádio não, pelo Aliás, contrário. eu sempre cito, o PC, uma frase de uma entrevista de Bill Gates, que eu ouvi e o pessoal perguntou a ele: Bill Gates, o que será do rádio quando a internet estiver a pleno vapor? Ele disse: não, o rádio irá continuar, porque quem irá anunciar o fim da internet? O rádio. O rádio. Perfeito. Bom, eu quero saudar também... mas antes de fazer essa saudação, deixa eu fechar a saudação, depois eu quero trazer 2 informações importantes. Eu quero saudar também, conhecendo pessoalmente no programa de hoje, Altair Barcelos. Aliás, o Zé Castro está na Rádio Cinderela em Campo Bom, correto, Zé? Há mais de 10 anos já. E o Altair Barcelos, que está na Rádio União aqui de Novo Hamburgo. Altair, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo César. É um prazer estar aqui no seu programa. E hoje falando, né, para os telespectadores da Vale TV. Nós que somos do rádio, né, estamos acostumados somente com o microfone, mas de uns tempos para cá também já com a câmera e fazendo as nossas intervenções aí pelo Facebook, enfim, pelas mídias sociais. Também já estamos nos acostumando, né, com esse formato. O rádio que comunica bem, né, ele se mantém muito vivo junto nesse novo formato, né, com outros veículos. E a internet veio a somar, né? A gente ainda estava falando ainda
fora do ar sobre a questão de ver e de conhecer o apresentador do rádio. Até uns anos atrás era um pouco mais difícil, né? Sim, sim. Então, às vezes até aconteciam algumas histórias engraçadas quando as pessoas nos conheciam pessoalmente. Mas hoje, já com a facilidade que temos aí da internet, isso tudo já é passado. E estamos vivendo esse novo formato, esse novo momento do rádio, que continua muito vivo, graças a Deus, né? Tomara. É um prazer estar aqui contigo, Que com os bom. colegas. Todo nosso prazer. Muito bom receber vocês. E o saudar que é o guri, né? O guri da bancada ali, ó. Né, Zé? Tá aí o Diogo Carboneira, da Rádio 88.7. Diogo, seja bem-vindo também. Obrigado, PC, a todos os telespectadores. Um abraço especial aos colegas aqui de rádio. É um prazer enorme a gente estar aqui conversando um pouco sobre esse meio que, particularmente a nós que estamos aqui e também aos colegas de profissão, tem sido um momento de motivação para que a gente comece o dia, porque a gente sabe que lá no microfone nós vamos encontrar pessoas que algumas até esperam pelo nosso bom dia, ou pela nossa informação, ou por aquele carinho ao tocar uma música. A gente sabe que o rádio é a companhia das pessoas e num momento, num contexto de vida como o que a gente está vivendo agora, tem sido um canal muito importante para que as pessoas não se sintam sós e obtenham informações corretas diante de tanta fake news que a gente encontra aí no meio digital. Um prazer enorme a gente estar aqui e vamos lá. Vamos lá, muito obrigado a presença dos três. Eu só quero fazer duas observações, dois registros, antes de iniciarmos. Aqui não é cartório, mas eu quero fazer dois registros antes de iniciarmos o programa. O falecimento do seu Eugênio Spier, aos 85 anos de idade, da Rádio Imperial em Nova Petrópolis, uma rádio tradicionalíssima da região. Ele é o fundador da emissora na belíssima cidade de Nova Petrópolis. E o falecimento também, ligado ao rádio, do senhor Luiz Carlos Fracasso, pai do nosso colega de rádio, Luiz Fernando Fracasso, da Rádio Mais Independência de São Leopoldo. Então, são pessoas ligadas ao rádio e que perderam entes queridos, o Eugênio Spier e o senhor Luiz Fernando Fracasso, pai do Luiz Fernando Fracasso. Aceite aqui os nossos sentimentos. Mas eu quero fazer a primeira pergunta para o Zé Castro. Quando, Zé, entrou nessa alma, nesse coração, a paixão pelo rádio? Bem, a gente começou no rádio aqui em Novo Hamburgo, na Rádio Progresso, antiga Rádio Progresso de Novo Hamburgo, quando a Rádio Progresso tinha o estúdio ao lado da Igreja São Paulo, em frente à Praça 20. A gente sempre foi ligado, né, o PC, a Terno de Reis e nas serenatas na época, né, no segmento sertanejo, na cantoria de reis, que até então, 15, 20 anos atrás, a gente conseguia, né, fazer serenatas e cantar a Terno de Reis. Hoje não se pode mais devido aos assaltos aí. Mas nós começamos junto com o Caboclo Muricy, Zé Castro e o peão sertanejo Nelsinho. Nós montamos um programa na Sociedade Sempre Viva, que existe até hoje, ali na Pedro Adams Filho. E tanto é que o nome do programa era um programa ao vivo, com apresentação de duplas da região, e o nome do programa era Viola Sempre Viva, transmitido pela Rádio Progresso de Novo Hamburgo. Isso lá na virada da década de 80 para 90. Isso já vai há alguns anos. Foi um programa que teve um destaque bastante grande na época. Porque essa região aqui sempre foi muito rica, né, em duplas sertanejas aqui. Tanto é que a Rádio Nacional de São Paulo fez festivais transmitidos aqui, do pavilhão da FENAC. Com o Edgar de Souza, aquela trupe, tudo lá da Rádio Nacional de São Paulo, que tinha um cast de sertanejo, tinha linha sertaneja classe A, né, um dos maiores cantores da época se apresentavam naquele programa. E aqui eles estiveram fazendo esse festival aqui, fizeram em Santa Cruz, fizeram em Caxias do Sul, na época, né, quando o sertanejo era muito forte, né, e não tinha a divulgação, a mídia social que tem hoje, né, na época era muito mais dificultoso, né. Imagina você, uma dupla sertaneja, fazer divulgação de trabalho lá em 1930, 1940, quando não existia nem estrada, né, quanto mais o telefone para o pessoal fazer esse tipo de divulgação. Então é uma coisa bastante arraigada na tradição do Brasil. A música sertaneja caipira, né, como eles chamam aí, que é a música de viola, de violão, de acordeão, enfim, e que tem nomes fantásticos aí, inclusive aqui da região, né, nomes que se destacaram no cenário
nacional através da música sertaneja. E de lá pra cá, sempre no rádio, nunca abandonou o rádio? Sempre no rádio. Andei aí, né? Comecei na Rádio Progresso, andei pela Rádio Cinderela, andei na Rádio Real de Canoas, na 88.7, há pouco conversávamos aqui, trabalhei lá com o Noé, com o saudoso Lauer Filho, né? Bertoldo Lauer Filho, um dos maiores técnicos de rádio que eu já conheci na minha vida. O homem era fantástico. E tivemos na Rádio Sorriso e acabamos retornando à Rádio Cinderela, que pertence a um grupo, inclusive era do Grupo Sinos, né? Quando eu comecei a trabalhar no Grupo Sinos, lá existia a Rádio Cinderela e foi comprada na época, me compraram junto, que eu estava na Rádio Progresso, acabei indo junto para o prefixo, que hoje é 103.3, onde eu tenho o orgulho de ter meu neto trabalhando lá. Guilherme Tres Castro. Do Grupo Sinos. Do Grupo Sinos. É verdade. Grande Guilherme, um abraço para ele também. Altair, e a paixão? O namoro, aquele troca de olhares com o rádio que virou paixão, começou quando? Olha só, PC, minha história no rádio começou muito cedo, né? Porque eu já desde de muito novo já curtia demais rádio, né? E eu lembro que eu morava em Taquara, ali pelos meus 12, 13 anos, escutava muito a Rádio Progresso, né? Saudoso Lucindo Amaral. Lucindo Amaral. Foi um grande comunicador aqui da região, e ouvia Sérgio Zambiase, outros nomes do rádio, né, essa trupe toda da rádio gaúcha também, Lauro Quadros, José Martins e toda aquela turma, né, que são referências também, e sempre admirando, né, o trabalho desse pessoal e de comunicadores no geral, né. Outro que também me chamava a minha atenção e chama até hoje é o senhor Silvio Santos, né? Fantástico. O qual eu, por muitas oportunidades, tive o prazer de imitá-lo em eventos, né? E gostava de fazer brincadeiras, inclusive com os meus colegas, né? Meninos vizinhos ali, a gente se reunia e eu botava a gurizada em volta do rádio ali, fazendo de conta que eu era o radialista, era o locutor, então anunciando programas e aí recebendo ligação, e eles mesmos conversando comigo, né? E a gente interagindo ali e tal, era a brincadeira. E com essa mesma gurizada, digamos, né, que se tornaram depois colegas de aula e tudo mais, a gente formou um grupo e montamos uma pequena peça de teatro e gostaríamos de gravar uma abertura para essa peça de teatro. E como naquela época existia o tape deck, né? A fita, que era o equipamento assim mais sofisticado, digamos, que tinha para gravação. A gente lembrou então de, quem sabe, ir num estúdio de rádio, né? Fazer com um profissional da voz aquela abertura para nós, né? Para ter um impacto, para ter um diferencial. E aí nós fomos até a Rádio Taquara, onde eu conheci então o meu querido amigo padrinho de rádio, foi padrinho de casamento também, o Valério Wagner. E o irmão dele, Olavo Wagner, foram os caras que me colocaram no rádio. Porque naquele dia a gente achou que um dos locutores da rádio iria gravar, e aí o Valério colocou assim, quem sabe um de vocês grava? Né? E a gente ficou até meio assustado, assim, e agora como é que vai ser? Ligeirinho já me elegeram ali para ser a voz, então, que faria a gravação. Pelas brincadeiras que eu fazia e tudo mais. E aí fui pro estúdio, tremendo, né? Peguei o textinho, e o operador de áudio disse, olha que acender a luz aí, tu manda ver. Manda ver, sai falando aí, vamos gravar. E assim foi. E no que eu termino a gravação, já estava à porta do estúdio o Valério e o Olavo, os dois. Chamou atenção o timbre de voz e tal, o desprendimento, e já me ofereceram uma possível vaga. Que eu voltasse o outro dia ali para a gente conversar. E já rolou aquele flerte ali, né? E a gente ficou na expectativa. Poucos dias depois eu recebi o comunicado que era para eu ir até a emissora, porque havia uma vaga de operador de áudio. E ali eu comecei. Aos poucos então fui pegando, né? Fui aprendendo, né, todas as funções, aprendendo também a fazer algumas locuções e comecei a ganhar espaço para a locução. Programa de final de semana, aliás, até naquele tempo eu fazia uma espécie de um rádio FM no AM, né? Tocava músicas internacionais, fazia um bloco maior ali de 15, 20 minutos de música, né?
E aquele estilão FM, assim. E é assim que eu comecei no rádio, meio que por acaso. Em Taquara. E continuo até hoje. Em Taquara, foi onde Isso eu comecei. há quanto tempo, mais ou menos? Isso foi em 1984. E 84, lá na Rádio Taquara, depois que outras emissoras o Altair passou? Olha, eu já passei pelas emissoras ali da região, né? Depois eu passei pela rádio, estava comentando antes ainda, a Sinos FM, que hoje não sei qual é a denominação, mas é 97.9, ali de Igrejinha. Depois eu estive na rádio Regente FM, que era em Sapiranga, né? Depois foi vendida, trocou o nome, enfim. Também passei por rádio Tropical FM, rádio Independente AM em Lajeado, né? Depois vim a trabalhar na Emoção FM em Taquara. Trabalhei na rádio Amizade FM em Igrejinha. E ainda na rádio Novo Tempo, e também trabalhei como locutor na RBS TV e TV Record. Nesse tempo eu já estava fazendo rádio União FM. Comecei na União FM em 2007. Já são 14 anos de casa. De União. Que legal, olha que história, cara. Eu acho muito legal, eu gosto de ficar ouvindo essas histórias. E tá aí o guri, o Diogo Carboneira, né? Que tá arrebentando na 88. E a tua história, cara? Como é que tu é um guri ainda, mas e essa paixão pelo rádio, por gentileza? Bom, PC, a gente começou em 2002, comecei em 2002 através de um projeto da escola, que na época viraria um programa de rádio em uma emissora local ali em Canoas mesmo. Esse projeto consistia em levar um aluno de cada série, sexta, sétima, oitava, até esse programa de rádio, onde ali seriam tratados assuntos justamente desse nicho escolar, né? E a partir dali é que de fato despertou uma paixão pelo rádio, porque até então eu estava tremendo também. Na verdade eu não queria ir, mas eu fui o contemplado da série lá e disse, não, vou, mas eu estava um tanto quanto receoso nesse sentido. Mas foi tudo acontecendo, passaram-se alguns anos, aí eu parei, trabalhei como estagiário na Prefeitura de Canoas, parei com rádio. E aos 18, de fato, aí eu comecei ininterruptamente até agora. Passei pela Rádio Viva de Montenegro, 90.7, que hoje é Jovem Pan Grande Porto Alegre. E depois eu vim aqui para 88 e já estou aí há quase 8 anos na 88. E tem sido momentos assim de aprendizado, como tu bem falaste. Me sinto ainda um guri, tenho muita coisa para aprender e estando aqui já é uma oportunidade, mas a gente fica feliz com o retorno do pessoal que tem nos ouvido, que tem sentido o alto astral da rádio e nesse momento em que as pessoas têm ficado um pouco mais fragilizadas em função de tudo que a gente sabe que está rolando aí fora, o rádio tem sido esse parceiro e a gente tem tentado realmente ser aquele amigo que chega na casa da pessoa, que leva alguma mensagem otimista, motivacional e, enfim, através de música e conversa, a gente tenta aí fazer um dia mais feliz para as pessoas. Começou nesse projeto da escola e desde então, dos 18 para frente, eu não parei mais. Foi show, cara. A famosa, acho que todo profissional de rádio já deve ter falado isso, eu vou chover no molhado. É a famosa cachaçinha, né? Embora eu não beba. Tá? É verdade. Não, mas é verdade. O microfone é impressionante, como é fascinante, como a gente se apega. Só tem um detalhe, que o começo de todos, me parece que tem algumas semelhanças, né? Aquela coisa da surpresa ou do cara que está te testando é proposital. Depois eu fui me dando conta, essa do Altair, que ele foi lá e foi... Grava tu aí, entra no estúdio e grava. Alguém já tinha visto um potencial nele e botou ele dentro do estúdio para testar. Aqui na rádio 1470, BC 1470 do Grupo Sinos, o diretor da rádio, meu padrinho, eternamente agradecido, esteve aqui no programa alguns dias, chamado Laerte Santos. Eu agradeço ele ao resto da minha vida. Foi mais ou menos assim. Eu fui lá na emissora, não tem um espaço para eu comprar um programa, para apresentar. Eu comecei na Querência Tapejara lá com meu irmão, como repórter esportivo. Disse, não, vem aí, vamos conversar aí. Me colocou na rádio. E foi assim, um programa de manhã, se eu não me engano era apresentado pelo Valdir Pedro Eisman, ou o Nelson Marconi, não me lembro.
E ele chegou para mim. PC, o cara não veio. A pauta tá aqui do programa, te vira, entra no ar. Foi mais ou menos isso mesmo, exatamente como o Taíro falou. Vai aí, entra no estúdio, o Betinho, acho que era o Betinho Valvassori, na mesa de áudio. Entra aí e apresenta o programa. E é como o Taíro falou, tu imagina a tremedeira, cara. A voz, a garganta secava, sabe? Tu não respirava direito, da ansiedade que era de apresentar um programa de rádio. E eu acho que o comento é muito semelhante. Mas lá do começo do rádio, a tua paixão pelo rádio, evoluiu muito o rádio, né? Evoluiu demais. As estruturas de rádio se modernizaram demais. O que efetivamente tu nota que mudou do rádio? Não só o aspecto que antes a gente não aparecia e agora a gente aparece, que é uma novidade. Mas o que na tua avaliação, o que mudou para melhor ou para pior no rádio? Eu estou há 31 anos em rádio, imagino que mudou em 31 anos no rádio, imagino que mudou na minha vida, que já estou com 71 anos. Então, a grande mudança no rádio, para mim, é a tecnologia, né? Não tem como você fugir disso aí. Nós gravar um programa na época da Rádio Progresso, lá em 1990, por aí, um gravador daqueles de rolo que era do tamanho do monitor da TV ali. E, né, gravávamos, às vezes, né, em algum local por aí, para depois rodarmos no outro dia a programação na Rádio Progresso. E tempo do LP, né, que eu sou operador, sou locutor, eu sou tomador de chimarrão, eu sou atendente de telefone, eu sou o locutor que eles chamam, né, que faz tudo. Então a gente botava lá o LP lá e tinha que segurar, né? Vou ter que rodar a terceira faixa do LP. Qual é que é a terceira faixa? Uma, duas... Tá, bota a agulha aqui. E segurava na mão. E segurava ali. Daí tu ficava falando ali, anunciando. Agora vai cantar aí João Mineiro e Marciano. Aí tu largava. Tu largava e às vezes a agulha tava falhada. Barbaridade. Então o computador te deu uma qualidade pro rádio assim fantástica, né? O computador ele não erra. O operador pode errar. Agora o computador não erra. O que tá ali vai sair. Então o computador te dá uma exatidão no que tu consegue. Eu tenho lá um HD assim que tem 250 mil músicas sertanejas, que eu puxo a música ali, ele me dá a música na tela do computador, né? Imagina essa facilidade para você trabalhar com isso aí. Taíro, tu pegou essa fase do long play ou não? Peguei um bom tempo, né? Trabalhei com long play e como o Zé Castro está relatando aí, né? Era uma arte fazer o rádio ali, o operador de áudio parecia um polvo, né? Era uma mão lá no cartucho, lá na cartucheira, que rodava o comercial, a vinheta, enfim. E quando a cartucheira trancava. Olha uns tapas na cartucheira. Aí, segurando aí a agulha em cima do long play, né? Segurando lá. Aí, às vezes, fazia locução executiva, mesmo assim, fazia locução executiva, né? Porque era muito comum na época ter locutor e operador, né? Justamente porque era muita coisa para fazer e executar ao mesmo tempo. Mas às vezes de teimoso ainda fazia locução executiva, então era aquele negócio, microfone aqui, e cartucho, e troca disco, e faz isso, faz aquilo, parecia um polvo, muita folha, muito papel, né? Porque não tinha computador, então tudo registrado ali no papel, bem lembrado, inclusive. E as notícias, normalmente eram notícias já tinha acontecido no dia anterior, às vezes até mais. Gillette Press. Gillette Press. Tu recortava e trazia a notícia mais importante. E aí, alguns anos depois que eu comecei no rádio, que surgiu, né, o CD. Então, quando tocava um CD, era um momento especial. O inverso de hoje. Hoje, quando tu toca o long play, é o momento do vinil, né? Exatamente. Temos lá na Rádio União FM, verdade. Com o colega Renato Rocha. Mas assim, na época, o momento especial era o CD, aquela qualidade, aquele som limpinho, sem chiado, né? Sem trancar. Porque na época tinha até a esponjinha para limpar o disco, lembra? Isso. Para limpar o disco, cara. E depois foi cada vez se tornando mais comum, até que também caiu fora, né? Também foi substituído hoje por dados, né? É totalmente digital, tá lá no computador. E é como o Zé Carlos falou, ali tu tem milhões de músicas, é só dar uma procurada ali. Cara, é fantástico isso que o Altair lembrou, e aí eu quero o Carboneira também, porque daí ele pegou uma outra época, né, o Diogo? Sim. Porque o seguinte, cara, muito boa essa do Altair. Pô, tu tinha toda a habilidade do mundo, cartucho do comercial, segura o disco na faixa certa, quando ele estiver na rotação certinha, daí tu dá volume, porque senão ele fica na rotação diferente. Notícia, cara, que notícia a gente tinha no rádio, cara? Nada. O jornal, a gente tinha na época...
Quando comecei, o que tinha o Correio do Povo, Correio lá do no Povo. interior, Correio do Povo, e só. E tu lia notícia, o Correio do Povo o dia inteiro na rádio. Então, quando a rádio ainda tinha um pouco mais de estrutura, que podia contar com uma equipe de reportagem, né, ir até a delegacia, saber o que tinha acontecido, Perfeito, quem que tinha sido perfeito. preso, quais eram as operações do dia e tal, Sim. né, algumas informações do trânsito, mas assim, não era a mesma agilidade que nós temos hoje, né, Não. de forma alguma. Diogo, que época você pegou? Você já pegou CD? Isso. Já tinha o CD Na e mosca. computador no estúdio. Eu peguei da época do CD em diante. Aí do CD passou ali rápido para o computador, não foi nada diferente disso. Mas eu já acompanhei, assim, e acredito que enquanto essas feras aqui estavam lá no MD também, que eu acho que é um pouquinho antes do CD, né? Teve também. E aí teve o tape, e teve, enfim, o long play, como estava falando ali o Altair. Eu já acompanhava ali do MD em diante, eu já tinha, assim, dava uma espiadinha, eu tinha um primo que faleceu, ele trabalhava em Rosário do Sul, na Rádio Cidade lá. Então eu tinha esse contato com o rádio também através dele. Então eu conheci o MD por aí, era uma rádio que ainda usava a época e apenas esse contato. Mas hoje o computador faz, na verdade, além da programação, do play ali, do ar, faz também financeiro da emissora, o mesmo sistema faz tudo, né? Nossa. Então a gente tem hoje à mão aí uma modernidade que conta muito para a qualidade das programações, até mesmo para os tipos de produtos que tu vai oferecer para os teus ouvintes, né? Influi muito tu ter uma boa vinhetagem, o tempo de passagem, de mix de uma música para uma vinheta, tudo isso hoje perfeitamente tu consegue fazer de maneira automática com o computador. Algo que antes tinha que realmente ser fera e mostrar o seu valor não só como comunicador e também como o operador ali, Sim, né? O sim. cara que essa função que acabou hoje tendo um pouco menos de espaço no FM, que veio trazendo já mais o locutor executivo, né? Aquele que opera junto com a fala ali nos seus horários, né? A partir daí eu já peguei ali alguns sistemas diferentes. Hoje o que a gente trabalha lá eu gosto bastante particularmente. Tem um detalhe que eu estava ouvindo vocês e tem um diferencial. O Zé, ele falou, a moda de viola, que ele é um especialista nesse assunto, mas ele sempre trabalhou na rádio, tendo a música dentro da programação. O Altair também, pelo que ele comentou, a música dentro da programação, e o Diogo também. Eu não. Eu trabalhei desde que eu comecei em rádio, eu era esporte, eu fazia muito futebol, jornada esportiva, ou depois mais jornalismo, entrevista e informação, e pouca música. Por isso que eu quero a opinião de vocês, porque tudo tem a sua fase. Moda de viola é a raiz. Para mim é a raiz da música sertaneja. Se você for olhar, e o Zé sabe melhor do que eu, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, interior do Mato Grosso, é imortalizada a moda de viola em muitas emissoras de rádio. Aqui ainda tem espaço, mas já perde o espaço, no caso, e o Diogo sabe desse assunto, do sertanejo universitário. Onde que eu quero chegar com vocês, Diogo e Altair? 88. Nós só vamos tocar sertanejo universitário? O meu público só quer ouvir isso? Ou vocês analisam de outra forma e ainda tem outros gêneros musicais que se encaixam na programação, Diogo? Foram feitas, PC, algumas pesquisas qualitativas para a gente entender o que o ouvinte queria. A partir de um momento que a rádio começou num crescimento, que até mesmo para nós lá internamente foi um pouco surpreendente, porque a gente fazia, digamos, o arroz com feijão bem feitinho, procurava fazer, acho que como todo mundo tem esse pensamento. Mas a partir de alguns passos que são dados, são necessários alguns cuidados para que se não perca determinados patamares alcançados. Então, a Rádio 88 tem uma concorrente de segmento que, enfim, a partir dessa meta, digamos, de trabalho, porque ali são concorridos anunciantes e numa rádio se trabalha muito essa questão de buscar qualificar o produto para que a gente possa, através do resultado bom, buscar o anunciante talvez de uma outra emissora. Esse é o mercado.
E a partir dessa responsabilidade a gente começou a entender o quê? A Rádio 88 ela sempre foi uma rádio que tem na veia a banda de baile. E a partir disso veio essa onda do sertanejo aí, bem recentemente, o sertanejo universitário ganhando espaço, e aí é um artista chamando o outro e vai formando aquele mistão ali que hoje em dia tem na mesma música funk, sertanejo, forró e funk, e eles fazem essa mistura para que o segmento continue estando presente ali, modificando, buscando sempre novos seguidores, novos apaixonados. Quando o sertanejo veio, a gente experimentou aumentar bastante o sertanejo, e a gente chegou a uma época em que equacionava ali 50% a 50%. Nós tivemos um resultado que não foi o esperado e a gente deu um passo atrás. Ou seja, a gente tem uma presença do público do Vale dos Sinos que auxilia no Ibope Grande Porto Alegre. E quando a gente deu esse passo, a gente sentiu a recuada desse público especificamente. Então foi necessário dar esse passo atrás para que se continuasse caminhando. Hoje nós temos a programação 75% grupos regionais, como Brilhação, JM, Passarela, para dar uma especificada melhor. O próprio Sandro Coelho, que era do Tchê Garotos, esse Tchê Music também englobado no regional. E o restante vem com o sertanejo, né? Marília Mendonça, Jorge Mateus, esses nomes mais renomados. E ainda tem um pouquinho desses sucessos nacionais, como hoje em dia não dá para negar Barões da Pisadinha, nesse segmento popular que a gente trabalha, e outros tantos. Então a gente basicamente formou a programação assim, buscando entender o que o ouvinte queria. E assim a gente monitora mês a mês, para ver o que está acontecendo com determinados horários, mas basicamente cuidando da programação musical, o tipo de horário, a comunicação como está, os tempos de locução, para que a gente não exagere em nada e também não falte nada. É um desafio, né? A gente está sempre tentando melhorar. Bom, a gente vai fazer um intervalo, depois do intervalo tem uma pergunta para o Zé também, a relação. Eles gostam muito tudo das palavras em inglês, né? Eu, uma vez na universidade, com a nossa coordenadora de assuntos internacionais, até hoje na Universidade Fevale, a Paula Kundari, eu brinquei com ela, pô, professora, a gente só fala em brainstorming e não sei o quê, nós somos no Brasil, vamos falar em reunião de trabalho. E aí a gente fala do playlist, né? Então eu já prefiro dizer a programação musical da rádio, enfim. E aí sobre a programação musical, eu quero fazer essa pergunta para o Zé Castro depois. A tua vida inteira no rádio foi a moda de viola? Ou você já trabalhou com outro estilo musical? E aonde foi parar, Zé Castro, um momento que para mim marcou muito a minha adolescência, que eu chamo do sertanejo clássico, não o raiz, o clássico, quando surge Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo. Onde foi parar essa música? Ainda toca nas rádios, Zé? Vamos falar sobre isso. E tem uma pergunta para o Altair também quando se fala em programação musical, e nós vamos contar, eles vão contar algumas histórias que marcaram na vida deles no rádio. Intervalo e já voltamos. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi.
Estamos de volta com Estação Hamburgo na noite desta sexta-feira, agradecendo demais a sua sintonia. Em nome de JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel. Pois bem, estamos recebendo hoje aqui no programa, o tradicional da sexta-feira, colegas da área de comunicação, hoje 3 radialistas, Diogo Carboneira, da Rádio 88.7, Altair Barcelos, da Rádio União, e Zé Castro, da Rádio Cinderela de Campo Bom. E é com ele que eu deixei uma pergunta no ar antes do intervalo, Zé. Você sempre trabalhou na programação musical com a moda viola nos seus programas ou entrou em algum gênero musical na sua vida? Não, eu já trabalhei com música gaúcha também, né? Fazíamos um programa Sertão Grande do Sul na ABC, do tempo do Edgar Lisboa. Quando estava por aqui, a gente fazia esse espaço pela manhã, um período. Mas confesso para você que o meu forte sempre foi a moda sertaneja, devido a serenatas, né, que a gente comentou há pouco, a cantoria de reis, que a gente se apresentava em todas as rádios aí pela região na época, e as serenatas, né, de cantoria de duplas na época. E depois com o programa, né, o Viola Sempre Viva, e que marcou bastante o nome Zé Castro no sertanejo aqui da região, é os festivais, né? Desde o tempo de José Irdo dos Santos, né? Fizemos 2 festivais em parceria com José Irdo dos Santos, quando prefeito aqui em Novo Hamburgo. Fizemos um no último ano da administração Nelson Schneider, em Campo Bom. E fizemos, não quero te mentir, parece que foi 15 festivais com Giovanni Batista Feltz, com Faisal Caran, e agora no começo da administração do Luciano Batista Orsi. E agora, devido à pandemia, aí, né, infelizmente, isso acabou. Eu tive o privilégio de apresentar as maiores duplas sertanejas do Brasil aqui em Cambon, né? Milionários é Rico, trazendo Lourenço Lorival, Las Galvão, Trio Parada Dura, entre tantos outros, né? Fizemos 15 anos esse festival, fazíamos o festival Ano Ímpar, era o festival que premiava duplas aqui do estado do Rio Grande do Sul. E nos anos pares nós fazíamos a Noite Sertaneja, sempre com uma dupla, uma atração nacional, né? E aqui eu tive a oportunidade de conhecer Valdemar do Reis, o Homem do Reino Encantado, o Mairiporã, o proprietário de hoje é falecido já, Mairiporã, o filho dele, o Clodoaldo, que comanda uma das maiores empresas de empresarial, de artista, né? A Mairiporã Produções, em São Paulo. E por aí nós fomos, né? Tive o privilégio de conhecer Luiz Rocha, que apresenta o Brasil Caipira aí na TV Brasil, né? E através disso aí a gente teve contato com muita gente desse segmento. E para você ter uma ideia, e os telespectadores, eu uso muito o Facebook, e lá no Facebook é só o pessoal ir lá, Zé Castro, radialista lá, que vai encontrar ali participação de pessoas do Uruguai, de Portugal, São Paulo, então nem se fala, né? Interior de Minas, Paraná, é fantástico o que tem de gente que acompanha esse segmento musical. E eu tenho uma característica no meu programa, no meu espaço, Paulo César, que eu me policio. Eu rodo 10 músicas por hora. 2 horas de programação, tem que rodar 20 músicas. E eu não escolho a música. A música é o ouvinte que vai pedindo. Que pede a música. E você, olha, você fica fascinado com a expertise que o pessoal tem, do conhecimento de músicas que o pessoal pede, que tu nem imagina que existiam. E tu vai pesquisar e realmente a música tem, e a dupla está ali e você acaba rodando. Hoje aconteceu um fato marcante para mim. Eu conheci Mococa e Moraci. O Moraci é falecido há muitos anos, andou por aqui, morreu em um acidente automobilístico, e depois o Mococa teve aqui, novamente com o Paraíso, na nova formação da dupla, que o Paraíso é filho do genro do Zé Fortuna. E então hoje de manhã eu falei do Moraci. O Moraci era um baixinho, cantava muito. E uma pessoa me fez contato lá de Duartina, interior de São Paulo, que eu nem imagino onde é que fica isso. Aí o pessoal me dizendo, mas eu joguei bola com o Moraci, eu era amigo do Moraci. Tu vê, são histórias, né, que marcam o rádio. E por isso é um fascínio do rádio. Eu faço programa sempre na madrugada. Tem pessoas que ligam no rádio lá para conversar, pessoas solitárias, eles não têm com quem conversar. Perfeito. Eu fui presidente da Associação dos Aposentados de Pessoas de Cambon, que o pessoal ia lá para conversar. Eu dizia, eu tenho meu filho, minha filha, meu neto, mas ele sai para trabalhar, eu fico em casa sozinho, então eu vim aqui para conversar com vocês. Rádio. E assim é o rádio. Companhia. Altair, me diz o seguinte, você pela experiência que tem em rádio, geralmente uma vez uma pessoa comentou o seguinte, nem sempre as músicas que tu gosta, tu vai rodar.
Porque quem está lá do outro lado não gosta das músicas que tu gosta. Como é feita a programação musical de uma rádio? Como é feita essa troca de ideias? O Diogo falou, uma programação foi mudada, o público não aceitou. Como é feita, é elaborada a programação musical de uma emissora? Olha, o Zé Castro já deu uma pista, né? O Diogo também já falou alguma coisa a respeito. Mas o ouvinte, ele te passa muito subsídio. O teu ouvinte, né? A rádio, ela tem um direcionamento, a rádio tem uma posição no mercado. A União FM, nós temos aqui 3 segmentos diferentes, né? Perfeito. E a União FM, ela partiu para o jovem contemporâneo. Nós tocamos a música internacional, a música nacional também, é uma qualidade, eu digo assim, da Rádio União FM, porque ela também valoriza o que é nosso aqui, né? Mas muito em cima também de pesquisas, né, que são realizadas. Mas o feedback do nosso ouvinte é muito importante. E nós temos o departamento de programação musical, que vai pesquisar, vai ver o que é a música que está tocando no momento lá no Spotify, né, o YouTube, enfim, o que o nosso ouvinte, né, está buscando. A gente pesquisa, a gente vai atrás e é passado pelo nosso crivo, né? Nós temos já alguns parâmetros estabelecidos, então isso é filtrado e vai para o ar, e graças, né, ao bom gosto da nossa equipe e à ajuda, né, do nosso ouvinte, tem sido um sucesso. Nós já passamos por algumas mudanças, né, alguns upgrades. O Rodrigo mesmo, que é o nosso diretor, Rodrigo Giacometti, foi responsável agora pela última etapa, e nós cada vez mais buscamos o conhecimento a respeito do nosso ouvinte, do que o ouvinte quer ouvir, e sabemos que é importante também o tempo de música, né? Quanto menos falarmos, como diz o Zé Castro, mais música, isso é importante. Claro que não dispensando o conteúdo, porque o que a gente traz, a informação, as mensagens, o conteúdo em si, também é importante. Porque o Diogo comentou bem no início, as pessoas hoje, devido a essa situação que estamos vivendo, totalmente diferente, né? Acho que ninguém nunca nem imaginou passar por uma situação como essa, né? Muita gente sofrendo, muita gente em luto, né? Carente por uma palavra, carente por uma mensagem, e muitas pessoas também solitárias, né? Como eu disse, o Zé ali é aposentado, muitas vezes não tem um contato, né, com filhos e tal, ou vice-versa. O rádio é uma companhia, sempre foi e vai continuar sendo, né? As pessoas têm no rádio uma companhia que não te ocupa, porque tu pode estar ouvindo o rádio, pode estar dirigindo, pode estar ouvindo o rádio, pode estar cozinhando, pode estar fazendo outras atividades. Pode estar tomando banho, pescando. Pode estar fazendo outras coisas, ele te dá essa liberdade, né? E até mesmo diferente até do celular, dessas novas tecnologias que te abrem o mundo, mas muitas vezes te tomam ali, te ocupam, né? Te tomam um tempo, te ocupam. O rádio te dá essa liberdade. O rádio, como eu digo, sempre digo, é muito democrático. É muito democrático. Eu quero só, para a gente estar avançando o programa, de repente teria que ter 2 horas o programa, mas eu quero entrar nesse assunto, nesse segmento. Aliás, sobre a companhia e a credibilidade e a importância que os senhores têm no microfone, a responsabilidade que vocês têm no microfone. Eu nunca me esqueço do falecido advogado Dr. Alceu Basso. Ele era o diretor da rádio onde eu comecei lá, a Rádio Tapejara, e uma vez ele disse, um cuidado que tu deve ter é o seguinte: se tu disser que vai chover amanhã, o cara lá no rincão, no interior, não sei da onde, vai dizer lá na casa dele para a família, o cara do rádio diz que vai chover. Mas não vai chover, pai. Mas o cara do rádio diz que vai chover. Então ele diz, cuidem, não importa se tu tem 1 milhão de ouvintes, 10 mil ouvintes, 100 ouvintes ou 10 ouvintes. Eles vão acreditar em ti, esses 10 ouvintes, do que tu disser. E aí a responsabilidade que todos nós temos no microfone. Mas eu quero começar pelo gancho aí que eu sugeri antes no intervalo,
com o Zé Castro. Algum momento, Zé, engraçado na tua carreira, daqueles que tu conta 1000 vezes na reunião com a família e com amigos que você passou no rádio? Bem, um momento muito marcante para mim no rádio, na Rádio ABC, sabe que a gente fez reportagem muitos anos aqui na região. E um fato que marcou, e até hoje seguidamente eu falo, Betinho Koch é o autor disso aí. Betinho Koch? Que era vereador. O Sim, Betinho, né, propôs na Câmara de Vereadores 2006, se eu não estou equivocado, uma homenagem ao Zé Castro, o repórter Laranjinha. Você lembra que nós tínhamos uma unidade móvel, a cor laranjinha. Então isso aí para mim, no rádio, foi um fato que marcou muito, né? Receber uma homenagem da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo na época. E um outro gafe que eu conto seguidamente, que eu cometi no rádio, foi junto com Ademir Nogueira, nós apresentando um programa direto da ACTG Portal da Serra em Dois Irmãos. Eu não tinha a mínima ideia do que queria dizer ACTG. Eu imaginava que ACTG era coisa de alemão atravessado, que em vez de dizer CTG, dizia ACTG. E eu entro no ar com essa pérola, dizendo, eu acho que ACTG é coisa de alemão que fala, em vez de falar ACTG, fala no ar. Mas nunca esqueço dessa mancada. Depois que eu descobri que era a Associação Gaúcha de Tradições Gaúchas. Então, para mim, aquilo ali, até hoje eu comento, e quando encontro o Ademir, a gente sempre comenta esse fato aí que a gente cometeu essa gafe no ar, no rádio. E às vezes a gente entra no ar sem dar uma lida mais minuciosa no material que vai divulgar e paga o mico na pronúncia de uma palavra, de uma sigla. Com certeza. Isso acontece muito. Diogo, e a tua, daquelas que tu pagou o mico e até hoje tu lembra? Bom, essa até hoje não sai da minha mente porque uma pessoa se sentiu prejudicada com essa gafe. Eu vou explicar. A gente não tem por costume lá passar telefone de ouvinte no ar. Só que um dia, uma ouvinte, ela mandou assim, estou procurando um amor e tal. E aí, aquele dia, talvez um pouco da falta de maturidade, um dia eu resolvi que eu tinha que ajudar e que eu queria trazer, quem sabe, um amor pro coração daquela ouvinte que estava querendo, né, se aconchegar. E passei o número que ela digitou no WhatsApp, passei ao vivo. Então, olha, pessoal, assim, a fulana, tá... Fiz toda aquela história ali para valorizar também o momento e acabou que ela tinha digitado um número errado. Um dos dígitos ali estava errado, caiu num rapaz que era dono de uma empresa e que o telefone era da empresa. Nossa, e ele disse assim, ligou para a rádio, inclusive, bem simpático, o que não dá para julgar, porque foi uma grande gafe. E ele disse, olha pessoal, já recebi aqui mais de 40 ligações do pessoal querendo casar comigo, né? De homens querendo casar comigo. E aí então, numa dessas 3, 4 ligações que ele fez, eu falei com ele na última, pedi minhas desculpas, inclusive aproveito aqui a Vale TV para este cidadão lhe pedir desculpas eternas, né? Porque foi um fato muito sem querer, mas que causou aí para esse cidadão um desconforto. Inclusive ele disse que abandonaria aquela linha dali em diante, né? Isso é um delicado, porque no jornal a gente adotou um critério, quando a matéria aparecia mais informações ou campanha para arrecadar isso, telefone e tal, a gente, quando um revisor pegava e ligava antes de publicar. Então, quem é que tá falando? Não, só para confirmar se é da associação. É da associação. Ok, muito obrigado. Porque mais de uma vez saiu o telefone com um número errado e era um bombardeio de ligações para uma pessoa que não tinha nada a ver com a coisa. E o Altair, algum mico, alguma coisa engraçada que passou no rádio, Altair? Olha, uma situação muito engraçada eu vivenciei em Lajeado, né, na Rádio Independente. Não foi exatamente comigo, mas foi muito engraçado esse fato de um colega já de mais idade, muito experiente já como radialista, como apresentador de jornais, enfim. E numa certa ocasião, antes de entrar no ar para passar algumas notícias, ele acabou se passando na hora, né? E ele não admitia errar. Puxa, tinha essa questão, né? Ele não admitia errar, até porque
há uns tempos atrás, diferente de hoje o rádio já está assim tão certinho, né, por causa da informatização, quase não acontecem mais erros, mas na época aconteciam erros, né, e a gente costumava brincar e tirar um sarro um do outro e tal. Sim. Ah, tu fez tal coisa e quá, né. E então a galera se policiava e ele não admitia errar. E numa determinada situação, antes de ele começar a notícia, ele foi dar a hora. E era 2 horas e 2 minutos. E ele começou 1 hora, e aí, como é que vai sair daquela situação? Aí ele, rapidinho, ele pensou, 1 hora e 62 minutos! Vai, esse é um cara que não aceita errar, cara. E foi 1,62. Sabe que esse detalhe que o Altair está contando? Quem contou uma história semelhante aqui foi o Marcelo Silva. Ele é ex-colega também de rádio, lá em Montenegro, trabalhou aqui na ABC e agora ele é assessor do vereador Ricardo Ritter. E ele também disse que aconteceu, ele estava na rádio ABC e vamos supor, era assim, 2 horas e 15 minutos, e ele deu, 15 para as 2, ou 15 para as 13, ele deu 15 para as 4. 15 horas, 45 minutos, tal. E foi. Tá bom, beleza. Tempo depois, conta ele que chegou um cara ofegante, assim, lá na recepção do Jornal NH, querendo falar com ele. Então, tudo bem, tá? Terminou o programa e foi falar assim, cara, como é que tu me faz isso, velho? Tu disse 15 para as 4, ela 15 para as 3, eu saí me matando de casa, a minha mulher me xingando para o banco não fechar, que eu tinha que estar dentro do banco até as 4 da tarde, cara. E eu sabia que não era tão tarde. Mas tu disse 15 para as 4, eu me lembro 15 para as 4. E aí que nós falamos da importância da responsabilidade do rádio. Sim, e o cara largou pro banco, pelo amor de Deus, deixa entrar. E disse que lá no banco, mas claro, o senhor pode entrar, não é nem 3 horas ainda. Pô, ele queria matar o Marcelo. Ainda bem que ele não perdeu o horário. Não, exatamente, ele chegou 1 hora antes do que o previsto. Mas esse é o detalhe do rádio que eu insisto sobre a nossa responsabilidade. Mas tem, claro que vocês, e aí fiquem a critério de vocês, eu acho que, não sei se vocês todos já, o Altair casado, o Diogo, o Zé Castro, ou com namorada, mas essa gurizada, esses caras aí que vocês são ídolos, hein, Zé Castro? Vocês são ídolos. Vocês realmente, estão... às vezes as pessoas me dizem, ô Zé, mas tu é ídolo, é de destaque. Não, eu sou conhecido, costumo dizer. Mas aí que tá o detalhe. E aí vem a coisa o rádio companhia. Muito mais do que o rádio, o locutor companhia. Eu quero que fique bem à vontade se quiserem responder ou não. Alguém já ligou para vocês e disse, Diogo, eu te ouço, Altair, eu te ouço, Zé, e tu não me sai da cabeça, tu é a minha paixão, eu queria te conhecer, já aconteceu isso ou não, Altair? Pode ser bem sincero, claro, pode ser bem sincero. Sim, já aconteceu e é bem comum, né? Hoje já desmistificou um pouco isso aí por causa do Facebook, das mídias sociais, né? As pessoas já sabem com quem elas estão falando. Perfeito. Mas antes disso, quando só se tinha o rádio mesmo, e as pessoas ouviam e imaginavam, e por mais que alguém te descreva, o teu inconsciente vai sempre fazer algo melhor. Ou pior, enfim. Mas devido à voz, né, as pessoas, tem uma voz boa, uma voz bonita e tal, deve ser uma pessoa linda, né? Faz essa associação. E assim acontecia com a gente também, porque muitas vezes as fãs, as ouvintes, né, que tinham assim um certo interesse, ligavam e a gente conversava por telefone, né? E às vezes elas também tinham uma voz linda, nossa, deve ser uma pessoa linda, né? E isso engana muito, a gente sabe, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, dificilmente. E então aconteceu, tanto da parte delas como minha também, algumas desilusões, né? Só que tem um detalhe, né? O radialista, o comunicador, que é conhecido, ele se torna conhecido, né? Ele é o seguinte, se tu não atende a pessoa que quer falar contigo, tu passa por mal educado. Entendeu? Alguém vai comentar, pô, o cara é ignorante, mal educado, não quis me atender. Se tu atende,
De repente, até tu conseguir desligar a ligação, vai um bom tempo, porque tu tá ocupado, tu tem que voltar pro microfone e a pessoa não desliga. Enfim. Zé, já passou por alguma saia justa aí na tua vida? Já, com certeza. Sabe Aquela que a gente... Zé, tu é a paixão da minha vida, Zé. A gente tem a característica, né, de viajar bastante aí para o Rio Grande do Sul. Agora não, mas na época aí apresentando festivais em Teutônia, Caxias, Cachoeirinha, Gravataí, Rolante, por aí tudo. Então a gente, né, criava expectativa às vezes em pessoas, né, e tive um fato bastante curioso e até meio complicado em Cachoeirinha uma vez, mas como a dona Wanda é uma pessoa muito parceira, né, ela Sua soube esposa, desdobrar. bem claro, dona A minha Wanda. esposa, a dona Wanda, ela soube desdobrar, né? Que a pessoa sempre ligava para mim na emissora lá de Cachoeirinha. E como a gente seguidamente estava lá em Cachoeirinha, existe a Associação dos Violeiros de Cachoeirinha, que sempre tinha atividades por lá. E então eu chegando lá, a situação ficou meia complicada, sabe? Mas daí a dona Wanda conseguiu a dar um desdobre lá e no final deu tudo certo. Mas realmente é isso aí que você fala, que o Altair falou ali, né? O pessoal cria uma expectativa e a gente é uma pessoa pública, né? Verdade. Eu costumo dizer que eu não tenho ouvintes, eu tenho amigos e amigas que acompanham o meu trabalho. Então isso aí já dá meio que uma quebrada nesse negócio aí, né? Diogo, o Zé falou o seguinte, eu tenho ouvintes, eu tenho amigos e amigas ouvintes. Mas alguma ouvinte, amiga ouvinte, já disse que queria deixar a amizade de lado e queria algo mais com o Diogo Carboneiro ou não? Ah, deve ter tido. Essa é uma resposta bem ensaboada, né? Bem ensaboada. Mas eu acredito. Deve ter tido. Eu acredito que Boa essa, o Altair saiu bem quando ele disse que as redes sociais deram uma amenizada, porque hoje tu consegue colocar lá a foto da tua esposa, né? No meu caso, tem foto da minha esposa, dos meus 2 filhos pequenos. Botou, deixar bem claro, sou casado. Isso, tenho tá filho, lá, né? casado com Valda Aguiar, né? Tá tudo certinho lá. Boa. Só que mesmo assim tem as insistentes, né? Claro. Até mesmo porque às vezes as pessoas se decepcionam na sua vida amorosa e elas acabam te ouvindo e vendo aquele fragmento de você e se apaixonando por aquele fragmento de você. Sim. Só que quando você desliga o microfone, você é uma pessoa como qualquer outra, que tem as suas virtudes, mas também os seus defeitos. Perfeito. Né? A gente faz o pigarro com o microfone desligado, a gente espirra com o microfone desligado. Somos pessoas normais. É como, às vezes, nós nos encantamos pelos artistas lá no Instagram, mas ali são fragmentos da vida dele, aos melhores momentos em fotos. Ninguém vai postar foto das situações mais difíceis no Instagram. E o rádio não deixa de ter esse fato similar, porque você ali no ar, obviamente não vai ser uma pessoa, um personagem totalmente diferente do que você é, mas ali você está entregue para ser a pessoa mais companheira, no caso do FM popular, mais companheira, mais querida e simpática possível. E isso pode gerar uma certa atração da pessoa pensar, nossa, é uma pessoa alegre assim que eu gostaria de ter ao meu lado. Mas aí, claro, são vários impedimentos que existem e a gente busca esclarecer, como tu disse, tem que ter um cuidado para não ser mal educado, não passar por vaidoso, né? Sem dar uma resposta adequada às pessoas. Olha, tu vai encontrar um grande amor um dia e tal. Perfeito. Tentando, da maneira mais educada possível, alinhar o pensamento da pessoa, né? Legal. Se a gente, vocês locutores, já se tornam conhecidos nas suas emissoras, eu sempre fico me perguntando, tipo cantores consagrados, né? Tipo Leonardo, para dar um exemplo clássico. Eu sempre me pergunto, por que esse cara casa? Né? Porque ele sabe, ou a esposa dele sabe que ele é um cara concorrido, ele é um cara cobiçado, ele é um cara desejado. Então, olha, é um teste para a fidelidade do cara. Eles, como o Zé falou, eles viajam o Brasil inteiro, e as fãs assediando, e perseguindo, e falando. Então, olha, muitas vezes é complicado. A gente acha, não, que coisa boa o cara ser famoso. Mas ele, um dia desse, num show dele, ele falou, cara, com isso aqui, ó, acabou a minha privacidade. Acabou. Onde eu vou tem alguém me filmando e fazendo foto. Então acabou realmente a vida. Eu acho que vai muito da parceira, né? Ou do parceiro. É, isso aí. Da escolha que a gente fez, né? Eu, por exemplo, com a minha esposa, a gente tem um relacionamento assim muito forte, uma sintonia muito boa. E ela é muito parceira, sabe?
Ela vai junto nos eventos, me acompanha meu trabalho bem de perto. Ela disse assim, eu tenho que marcar o território. Isso é bom, isso é bom. E eu tô seguidamente também postando foto com ela e tudo, e ela comigo. Então, assim, tá bem claro, tá bem estabelecido isso, né? Mas como o Diogo falou, ainda há aquelas pessoas que insistem por algum motivo, né? Sim. Mas aí vai da cabeça de cada um, Claro. né? Da sua... Até porque a gente vai amadurecendo, né? Sim, sim. E vai sabendo contornar certas situações. Com certeza. Quando o cara é mais novo, tu acha tudo bonito, né? Não que a gente seja um Leonardo na vida, que com certeza deve ter um assédio fortíssimo, né? Diferentemente A gente imagina, eu também imagino. de nós, né? Bom, Altair, muito obrigado, Altair Barcelos, da Rádio União. Muito obrigado pela presença, camarada. Eu que agradeço pelo convite, foi um grande prazer poder estar aqui contigo, Paulo César, também com o Zé Castro, com o Diogo Carboneira, essa gurizada do rádio aí. E viva o rádio! Viva o rádio! Zé Castro, que bom te ver. Muito obrigado pela parceria e pela presença. Me permita agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com você, com o pessoal aí que está assistindo esse espaço e com os colegas de rádio que estão aqui nessa programação de hoje. E se você uma hora precisar, achar que o Zé Castro pode ser útil em algo para você, fica por conta da nossa velha amizade e coleguismo de rádio aí por alguns anos. É verdade, parceria sempre. Diogo Carboneira, prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela presença, velho. PC, eu que agradeço. Gratidão pela oportunidade, a todos os telespectadores da Vale TV, muito obrigado. Altair, Zé Castro, foi um momento muito especial. Trocar ideias, trocar histórias é sempre muito importante, porque as pessoas, ninguém vive bem numa ilha isolada. A gente tem que conversar, tem que trocar ideias, impressões, histórias, para que a gente conviva bem e tenha motivos para viver, né? Então, exatamente obrigado. Isso, bem colocado. Eu cometi um erro grave, porque o Altair comentou que ele imita o Silvio Santos. Em nenhum momento eu pedi para ele imitar o Silvio Santos no programa, vai ficar para outra oportunidade. Altair... E de preferência sem máscara, né? Claro, senão é verdade, a fisionomia não aparece, a acaba atrapalhando um pouco. Atrapalha, claro que sim. Bom, Altair, muito obrigado. Diogo, Zé Castro, muito obrigado. Obrigado a vocês pela audiência, muito obrigado mesmo. Em nome de JG Serviços, Mercator, Tecnolar e Sebratel. Bom, o Estação Hamburgo volta na próxima segunda-feira, 21 horas, é claro, contando com a sua companhia. Até lá, boa noite.